Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à quarta aula do nosso mini curso de fundos imobiliários. E nessa quarta aula agora, você vai aprender como utilizar o poder do juro composto nos seus investimentos para transformar pouco dinheiro em muito. De verdade isso. É exatamente isso que você vai aprender nessa aula aqui. E se você chegou aqui nessa quarta aula e não assistiu a primeira, a segunda e a terceira ainda, dá um pause, volta lá e assiste, porque é extremamente importante para que você adquira esse conhecimento que é libertador e pode mudar a sua vida. Tá? Pode por quê? Só depende de você executar ou não. E a partir de agora, então, você vai ver que o formato aqui, o slide vai mudar um pouquinho. Por quê? Na verdade, essa aula que eu vou te entregar de juro composto, ela é um bônus do meu curso completo de fundo imobiliário. Então, você vai assistir esse bônus que eu estou entregando gratuito para você, tá? A partir de agora, você vai começar a assistir esse bônus aí. E só assista e execute, que esse conhecimento é realmente libertador. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula bônus do método Renda Mensal com FIIs. O conteúdo que você vai adquirir nesse bônus aqui, ele vai mudar a sua vida completamente, eu tenho certeza disso, porque ele é totalmente libertador, tá? Pouquíssimas pessoas conhecem sobre o juro composto no Brasil, não há educação financeira aqui, e esse conteúdo vai ser um divisor de águas na sua vida, tá? Você vai aprender aqui exatamente como que você aplica o poder do juro composto nos seus investimentos para transformar pouco dinheiro em muito, tá? Essa aula aqui vai ser a mais libertadora do método, vai ser a aula que vai mudar de verdade o seu patamar de vida. Só para você ter uma ideia, é clichê essa frase, mas Einstein dizia que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. O cara mais inteligente já passou na história do planeta falar isso é porque o juro composto deve ser realmente uma maravilha, né? E no Brasil, as pessoas não têm educação financeira, o que elas fazem? Elas pagam juros. Quem não tem educação financeira, paga juros. Quem não tem conhecimento, paga juros. Quem tem, recebe. E a partir de agora, você não vai só passar a receber juros, como vai passar a receber juro composto, que é a oitava maravilha do mundo, segundo o próprio Einstein aí, tá bom? E aí, para você entender como que esse mundo de juro composto funciona, a gente vai entrar aqui num site de calculadora de juro composto. Você pode entrar em qualquer site que o resultado vai dar o mesmo, tá? É só buscar no Google aqui, calculadora de juro composto. A que eu vou utilizar vai ser essa aqui, ó. É a calculadora FDR. Então, esse site aqui. E o exemplo que eu quero te passar é o seguinte. Vamos lá. Eu quero passar um exemplo aqui com uma aplicação de R$200 por mês, tá? Então, uma pessoa que tem um salário de R$2.000 investe 10% do que ganha aí, ou pode até ter um salário de 1.000, mas faz uma renda extra, enfim, tá? Então, R$200 inicial, você iniciou investindo R$200 e todo mês, constantemente, insistentemente, você vai aplicar R$200 por mês, todo mês, sem falhar, tá? Há uma taxa de juros de 1% ao mês, que é o quê? Que é hoje o dividendo que a gente consegue montar tranquilamente numa carteira de FII. Então, montando uma carteira de FII boa hoje, você vai conseguir tranquilamente só de dividendo 1% ao mês. Então, estou colocando aqui só um ganho de dividendo, não estou colocando nenhum ganho de valorização, tá? Só 1% ao mês, que é super tranquilo de conseguir. 1% ao mês, e eu vou colocar aqui em anos, tá? Para você entender o poder do juro composto, como que ele funciona e tudo mais. Então deu para entender, R$200 por mês, uma taxa de 1%, como se você estivesse pegando o dividendo ali, certo? E reinvestindo, então você pega o dividendo, ganha e reinveste. No período de 10 anos, quanto isso daria? A gente vai calcular aqui, e aqui ele mostra o seguinte, ó. Se você começasse com R$200 e aplicasse 200 mensal, durante 10 anos você teria investido 24.200, tá? Só que de juros, com essa taxa de 1% aqui, você teria ganho 22.467. Isso não vai deixar ninguém rico, ok? Mas o que eu quero mostrar aqui, o ponto que eu quero mostrar aqui é que em 10 anos fazendo isso, você quase dobrou o seu capital. Você investiu 24.200 e você ganhou de juros 22. Não chegou a dobrar, quase dobrou, não chegou a dobrar, tá? Agora, olha só esse ponto que é importante. Vamos colocar mais 10 anos aqui.
Então eu vou colocar 20 anos investindo. Lembrando que isso aqui é só para você entender, é só um exemplo para você entender, no final você vai saber onde eu vou chegar. Em 20 anos investindo o mesmo valor, 200 e tudo mais, o que acontece? Você aplicou 48.200 em 20 anos, fazendo um aporte de 200 mensal. Só que agora você triplicou a sua grana. Só de juros você ganhou R$151 mil. Então observe que em 10 anos você nem chegou a dobrar. Mas em 20 anos você mais do que triplicou, tá? E agora, se eu colocar 30 anos, o que acontece? Você ganhou praticamente 10 vezes, você multiplicou o seu capital quase em 10 vezes. Por quê? Você aplicou 72.200 e você ganhou 633. Ou seja, seus 72.200 viraram 706. Quase multiplicou em 10 vezes. Então, qual que é a grande jogada aqui? Em 10 anos não chegou a dobrar. Em 20 anos, mais do que triplicou. Em 30 anos, ele multiplicou em quase 10 vezes. Por quê? O juro composto, ele dobra o seu capital. Tá? Então, mais difícil é você chegar nos seus 10 mil reais. Depois que você chegou nos seus 10 mil reais, o juro composto vai dobrar 10 mil para 20, que dobra 20 para 40, que dobra 40 para 80, 80 para 160 e 320, 640 e assim vai, tá? Então, por que a diferença de 10 para 20 anos, então em 10 anos não dobrou, mas em 20 anos triplicou? Por quê? Porque o juro composto começou a dobrar 46 mil reais. Você demorou 10 anos para fazer 46 mil, certo? Você demorou 10 anos para fazer 46 mil. Só que o juro composto vai passar a dobrar 46 mil agora. Por isso que com 10 anos a mais, com 20, ele deu de rendimento 151, porque ele passou a dobrar 46. E aqui, neste caso, quando você coloca 10 anos a mais, né, vai para 30, o que acontece? Você já tem 200 mil total investido. Então o juro composto vai passar a dobrar esses 200 mil aqui, tá? Quando você coloca 30 anos aqui, então aí ele passa a dobrar 200 mil. Só que a grande cereja do bolo vem agora. O primeiro ponto é esse, você tem que entender que o juro composto dobra a sua grana. Só que a grande cereja do bolo aqui é a seguinte, é que no juro composto você ganha duas vezes. Você ganha sobre o valor composto que você está colocando ali. Então, estou colocando um valor composto todo mês aqui. Todo mês eu estou colocando 200 reais, certo? E você ganha sobre os juros também, né? Então, no caso aqui, quanto mais juros você tiver, maior vai ser o seu rendimento. Ou seja, quanto mais... Aqui a gente está dando um ganho de 1% de dividendo, né? Como se fosse os juros que você está ganhando, tá? Só que o que acontece? Esse exemplo aqui, ele não é real, ele não é plausível. Por quê? Porque lembra que os dividendos, eles são reajustados à inflação e até o salário mínimo também. Tá? O salário mínimo também é reajustado à inflação. Ele vai, não reajustado à inflação, mas o salário mínimo vai crescendo todo ano ali. Então você não ia passar 30 anos da sua vida aplicando 200 reais, 200 reais, 200 reais. Essa aplicação sua aqui, ela ia aumentar. Tá? O salário mínimo ia passar a aumentar, você ia passar a receber mais, você não ia ficar 30 anos recebendo só 2 mil, né? Então o correto aqui seria o quê? Como a gente está dando um exemplo de dividendo em cima de dividendo, o que acontece com os dividendos dos fundos imobiliários? Eles não são reajustados à inflação? Então, você ia receber uma média de 1% ao mês, a taxa de juros de 1% ao mês, só que essa taxa de juros ela vai ser reajustada à inflação. E no Brasil, a inflação de 96 até 2018 foi uma média de 6,4%. Agora, por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo em 2022, a nossa inflação está acima de 10%, né? Está em 12% aí. Só que a média de 96 até 2018 foi de 6,4%, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar essa inflação aqui nessa taxa de juros. Por quê?
Os juros que a gente ganha de dividendo é reajustado à inflação. Então eu não ganharia só 1% durante 30 anos, eu ganharia 1% mais a inflação. E ainda tem um outro ganho que eu não estou contabilizando aqui. É só para você entender o poder do juro composto. Olha isso, tá? Deixa eu enfatizar aqui. Você está vendo que em 30 anos aplicando R$ 200 por mês, você só teria um ganho de 706 mil. Só isso. 706 mil não é interessante e não deixaria ninguém rico, né? Mas olha a cereja do bolo, vai vir agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar nesses juros aqui o ganho sobre inflação. E eu nem estou colocando o ganho sobre valorização do ativo. Qual que é o ganho de valorização do ativo? Esse aqui, por exemplo, que eu coloquei no começo do método para você, das aulas do método para você, tá? Por exemplo, o IRDM11 foi um fundo imobiliário que só em 5 anos, tá? De 2016 a 2000, ou de 2017 a 2022, ele valorizou 170%. O HCTR valorizou 120%. Então, se você tivesse 100 mil aqui, seus 100 mil passariam a valer 270 mil. Existe esse ganho e eu nem estou contabilizando esse ganho de valorização da cota. Eu estou contabilizando aqui só o dividendo, uma média de uma carteira de 1%, mais a inflação, tá? Então, colocando essa média de inflação de 6,4%, que é dentro do comum para o Brasil, daria, tá? Se você pegar 6,4% e dividir por 12 meses, né? Isso é 6,4 ao ano, a média do ano. Se você dividir por 12 meses, vai dar 0,533333. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 0,53333 e colocar como um ganho de juros aqui. Porque seria o valor que seria reajustado os dividendos que eu ia receber dessa taxa de juros de 1%, né? Então, seria essa média aí de 0,533333, tá? A inflação. Então, o que eu faço? Eu vou pegar e vou colocar aqui 1% dos juros mais esse reajuste de 0,53. Vou colocar 53, que daria a 6,4 ao ano, a média da inflação no Brasil. Olha só o poder disso, olha o poder disso, tá? Então, você está vendo aqui que é 700 mil reais, né? Você fez uma aplicação ali, tal, de R$ 200 por mês, um juros de 1%, você transformou em 706 mil reais. Quando eu pego e reajusto a inflação do Brasil, para quanto vai? 3.126.000. Simples assim. Esse é o poder do juro composto. Você aplicou 72.200 e esses 72.200 em 30 anos transformou aí em 3.126.000 e a gente não está colocando ganho sobre valorização e tal. Então, assim, é um exemplo muito conservador. Muito conservador. Para mostrar para você que com esse conhecimento aqui, até um assalariado, cara, um assalariado hoje ganha, o salário mínimo é R$ 1.200, se ele faz uma rendinha extra, vende um chocolate, vende um bombom, sei lá, qualquer coisa, né, lava um carro no final de semana, ele consegue fazer um aporte de duzentinhos aí. Não todo mundo, né, mas assim, é possível isso acontecer. Então, um assalariado, cara, fazendo isso durante 30 anos, ele teria 3.126.000. Esses 3 milhões dariam uma aposentadoria para ele de 30 mil reais. Enquanto que, o que a gente faz hoje no Brasil sem educação financeira? A gente passa 40, 45 anos da vida trabalhando, pagando previdência privada ou previdência social aí do governo, para no final de 40, 45 anos, 50 anos trabalhando, receber um salário mínimo de aposentadoria. Sendo que, olha isso, Júnior, e se não fosse 200, fosse 100, já que um assalariado não consegue aplicar 200, ele consegue aplicar 100. Cara, teria 1,5 milhão. 1,5 milhão daria 15 mil reais de aposentadoria. Júnior, mas 1,5 milhão daqui 30 anos não vai valer nada. Tá, beleza, 1,5 milhão daqui 30 anos não vai valer nada, mas sabe quanto ele investiu para ter 1,5 milhão? Ele investiu uma miséria ainda, ele investiu só 36.200.
investiu 36.200, ou seja, quase nada também. Se 1,5 milhão daqui 30 anos vai valer nada, quanto que é 36.200? A grande jogada é que ele investiu quase nada para transformar em 1 milhão, tá? E meio. Mas eu estou colocando aqui... Opa, vou continuar com aporte com o exemplo de 200 mil, mas olha só isso. Lembra que o juro composto ele passa a dobrar o nosso capital? Então, agora a gente tem 3 milhões. Vamos colocar mais 5 anos aqui, né? Reinvestindo o dividendo e tudo mais. Quanto que me daria de ganho? Vou colocar mais 5 anos aqui. Olha isso. Tava 3 milhões ali, né? Olha para quanto foi? 7 milhões 796, quase 8 milhões aí. Investiu 84.200, virou 8 milhões. Então, esse é um conhecimento totalmente libertador. Por isso que os ricos cada vez ficam mais ricos, tá? Simplesmente isso. Isso é absurdo mesmo, tá? E isso eu tô colocando aqui, como eu falei para você, um exemplo conservador, sem colocar valorização. Tô colocando uma taxa de ganho de 1% de dividendo só reajustado à inflação, só o reajuste da inflação. Nem tô colocando que você teria aumentado o seu aporte porque o seu salário teria aumentado também. Eu não coloquei aqui. Eu mantive o aporte de 200 para o resto da vida. A única coisa que eu fiz aqui foi o reajuste da inflação que você ia ganhar nos seus dividendos. Só isso, tá? Então, super conservador. E aí, o que acontece? Eu já explico isso aqui, mas a grande jogada é por isso que os ricos cada vez ficam mais ricos. Porque o rico, ele sabe ganhar juros, ele sabe multiplicar o capital dele através do juro composto. Então é isso. Se você quiser ter acesso ao meu método completo de investimento em fundo imobiliário, ou renda mensal com FIIs, o site com todas as informações tá na descrição aqui desse vídeo, tá? Lembrando que o investimento que você precisa fazer para ter acesso ao conteúdo do método completo, já com os bônus, é mais barato do que uma mensalidade da Netflix. O conhecimento vai mudar completamente a sua vida, tá bom? Mais informações, entra no site que está aí na descrição.